Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. E vamos no vídeo de hoje fazer um comentário. Bem que não é um comentário, a gente vai apresentar para vocês o último relatório global de fundos de hedge, tá? Com uma abordagem específica com os fundos de hedge que investem em criptomoedas e também com os fundos que ainda não investem em cripto ou também os fundos de hedge tradicionais. Então vamos passar aí para a apresentação para vocês. Então nós temos aqui esse seguinte relatório, né? Os fundos de hedge tradicionais estão divididos, enquanto os criptoativos permanecem confiantes, apesar da turbulência do mercado do ano passado. Esse relatório é publicado por essa empresa aqui, PwC, em parceria com mais outras duas empresas, e anualmente eles publicam esse relatório. Esse relatório ele é quase que recém-saído do forno, foi publicado, se não me engano, no dia 12 de julho, ou seja, né, 15 dias atrás aí aproximadamente. E é o quinto relatório já que eles apresentam. Esse que é o relatório desse ano de 2023. O que diz esse relatório? Que o número de fundos de hedge tradicionais que investem em criptoativos caiu para 29%. Né? Ano passado foi 37%. No entanto, nenhum fundo de hedge tradicional planeja diminuir a exposição em 2023. Então, aqui a gente falou da alta que começou de dezembro para cá e institucionais, né, alocando, fazendo suas alocações ali, enquanto está no range, na baixa ali, para quando esse mercado explodir, eles surfarem essa alta vigorante que vai vir por aí a partir do ano que vem e do ano de 2025, que a gente acredita que a bull run mesmo ensandecida vai começar em 2025. Então a gente vê que os fundos que investem em criptoativos, eles diminuíram as suas posições. Enquanto o fundo de hedge tradicional, por incrível que pareça, eles não planejam, né, a diminuir a sua exposição, né, que eles já tinham no ano passado, para esse ano de 2023. 23% dos fundos de hedge tradicionais estão reavaliando sua estratégia de cripto, devido ao ambiente regulatório nos Estados Unidos. A gente já vem comentando aqui no canal, né, em alguns vídeos passados aí, que os Estados Unidos estão apertando aí o cerco ao mercado cripto, né? Enquanto vários outros países estão se tornando crypto-friendly, né? Amigáveis às criptomoedas. 12% dos fundos de hedge cripto dos estados estão considerando se mudar dos Estados Unidos para jurisdições criptoamigáveis, igual eu falei aqui. 93% dos fundos hedge de cripto esperam que a capitalização de mercado de criptoativos seja maior no final de 2023 do que em 2022. Então, eles também estão aí nessa expectativa aí de que o mercado retornou à alta, que eles esperam que o market cap de cripto seja, no final de 2023, agora maior que o final do ano passado. 31% dos fundos de hedge tradicionais veem a tokenização como a maior oportunidade em 2023. 25% dos fundos de hedge tradicionais, incluindo aqueles que não investem em cripto, dizem que estão explorando a tokenização. Então, o que é isso? É você colocar ativos do mundo real representados em tokens na blockchain. Uma cripto que tem como exemplo de fazer isso a Synthetix. Ela tem alguns ativos ali já de
ações que são negociadas em bolsa dentro ali do seu ecossistema ali. Então eles estão apostando muito nesse formato aí de tokenização. Aí, como eu falei, foi publicado em 12 de julho de 2023. E aí eles explicam aqui agora que, embora a porcentagem dos fundos de hedge tradicionais que investem em criptoativos tenha caído de 37% para 29%, a confiança na proposta de valor e na sustentabilidade de longo prazo dos criptoativos parece robusta. Então, eles enxergam os criptoativos como um ativo robusto. Os participantes de fundos de hedge tradicionais que atualmente investem em criptoativos observam que aumentarão ou manterão a exposição independentemente da volatilidade do mercado subjacente e das barreiras regulatórias que enfraqueceram a confiança na classe de ativos, de acordo com esse relatório aqui. Então, eles estão alocando e vão aumentar o peso de suas alocações aí. Então, eles realizaram pesquisas, esse relatório foi construído através de pesquisas com fundos de hedge tradicionais e fundos de hedge cripto. Esse relatório apresentou também que no ano passado a alocação média para criptoativos administrados pelos fundos de hedge tradicionais aumentou de 4% para 7%. Então, de todas as alocações desses fundos de hedge tradicionais, antes eles tinham exposições a 4% as criptomoedas. Então, agora eles aumentaram para 7%. E aí a gente já vem falando isso há algum tempo. Imagine o salto que o mercado pode dar se os investidores do mercado tradicional começarem a alocar uma fatia maior de seus investimentos em criptomoedas. Enquanto isso, 93% dos fundos de hedge cripto esperam que a capitalização de mercado, a gente já falou, que seja maior no final desse ano. Quando questionado sobre planos para aumentar a exposição, mais de um terço, 37% dos fundos de hedge tradicionais que não investem em criptoativos dizem que estão curiosos, mas aguardam mais a maturidade dos ativos. Então, 37% estão de olho ali e ainda estão esperando, eles acham o mercado ainda muito recente, meio terra de ninguém, então estão esperando que as coisas se tornem mais claras, que surjam regulamentações. Uma coisa que pode ajudar, a gente já abordou também, a questão da aprovação do ETF do Bitcoin Spot. Todas essas coisas podem chamar a atenção desses fundos de hedge tradicionais que ainda não investem em cripto. Então aumentou 7% aí de que estão aguardando um pouco mais. Enquanto 54% dizem que é improvável que invistam em criptoativos nos próximos 3 anos. Um salto aí de 41% para 54%. Então aqui o John Garvey, líder aí dessa PwC que fez o relatório, diz: apesar da volatilidade do mercado, uma queda nos preços dos ativos digitais e o colapso de vários negócios criptográficos, como a FTX, a moeda Luna e a sua stablecoin, a Terra USD, e diversas outras corretoras aí também, os fundos de hedge tradicionais comprometidos com o mercado a longo prazo não são apenas aumentando seus criptoativos sob gestão, mas também mantendo, se não aumentando, a quantidade de capital implantado no ecossistema. Então, isso é uma métrica que a gente vem observando também nos indicadores on-chain aí, que o número de carteiras estão aumentando e o número de usuários, de investidores
que compraram e seguraram e não venderam na queda, aumentou assim absurdamente. Então, os investidores aí, eles estão também nesse aspecto aí, os fundos de hedge. No entanto, está claro que a incerteza e as barreiras regulatórias pesam cada vez mais nas decisões de investimento de muitos fundos, com mais da metade, né, dos entrevistados observando que provavelmente investiriam mais em ativos digitais, uma vez que houvesse maior transparência, certeza regulatória e gerenciamento de risco. Então, aqui eles abordam que a clareza regulatória é a chave para o envolvimento do investidor. Os fundos de hedge cripto, aqueles que investem exclusivamente em ativos, né, criptográficos, estão exigindo maior transparência e requisitos regulatórios após o colapso de vários negócios, né, criptográficos em 2022, a fim de mitigar o risco para os investidores e aumentar a confiança na classe de ativos. Essas exigências incluem a segregação obrigatória de ativos, destacada por 75% de todos os entrevistados, auditorias financeiras obrigatórias, 62%, e uma declaração independente de ativos de reserva. Então, o que eles querem? Auditorias obrigatórias e a declaração que as instituições têm a reserva financeira que eles alegam ter realmente. A liquidez, antes considerado o fator dominante na seleção de um local de negociação, agora é considerada tão importante quanto a segurança da plataforma. 21% dos fundos de cobertura cripto pesquisados selecionaram isso como sua consideração mais importante, acima dos 10% do ano passado, após os eventos do mercado de 2022. Os fundos tradicionais de hedge, que têm exposição a criptoativos, também expressaram apreensão sobre a evolução do ambiente regulatório nos Estados Unidos, com 23% observando que isso terá um impacto material sobre eles, ou os levará a reconsiderar a viabilidade de suas exposições a criptoativos. Pouco mais da metade, 54%, né, não estão investindo atualmente. E confirmaram que mudariam sua abordagem, se tornariam mais interessados na classe criptoativa se as barreiras e incertezas do setor fossem resolvidas, no aumento de 29% do ano passado. Então, para você ver, eles falam, se o mercado tiver essas adequações, se tornar um ambiente um pouco mais seguro e favorável, grande parte, né, 54%, dos que não estão investindo, investiriam. Por outro lado, os fundos de hedge de cripto parecem relativamente menos preocupados com esses desenvolvimentos regulatórios. Por quê? Já são empresas que, né, são antigas e conhecem muito bem a dinâmica aí do mercado cripto, como funciona, quais as seguranças, os protocolos que você tem que tomar, quais as atitudes para poder mitigar os riscos aí. Então, como se diz, são macacos velhos aí já no mercado. E aí eles se preocupam menos com essa questão da regulamentação. Com apenas um terço esperando maiores custos legais e de conformidade, e 12% observando que o atual ambiente regulatório nos Estados Unidos pode levá-los a migrar para jurisdições mais favoráveis às criptos. Acontecimentos do mercado pesam no engajamento dos investidores. Os eventos do mercado de cripto no ano passado, incluindo o colapso de vários provedores de serviços de criptoativos, foram vistos como extremamente negativos pelos entrevistados tradicionais de fundos hedge. 57% afirmaram que sua perspectiva foi negativa ou fortemente impactada negativamente. Desses fundos, 70% administram mais de $1 bilhão. Então vocês vejam a grandiosidade, mais de 70% dos fundos administram mais de $1 bilhão. Olha a quantidade de dinheiro que poderia entrar no mercado cripto com esses investidores aí, entrando em massa e em peso no mercado. Mais de 2/3, 71% dos fundos de hedge tradicionais pesquisados não estão atualmente investidos em criptomoedas.
acima de 63% do ano passado, ou seja, aumentou o número de hedges tradicionais que não estão expostos. As 4 principais razões para não investir entre criptoativos entre os fundos de hedge tradicionais consistentes, coerentes com as do último relatório do ano passado, incluem reação do cliente ou risco de reputação. Eles ficam preocupados com, obviamente, o cliente de suas empresas e a reputação da sua empresa, falta de clareza regulatória e fiscal, já explicado, e terceiros insuficientes ou não confiáveis dados de terceiros, né? A contrapartida, né? Aonde eles vão investir, aonde eles vão fazer a custódia de suas moedas e fora do escopo do atual mandato de investimento. Aí já está fora da como que eu posso dizer, da estratégia de investimento do fundo. Por outro lado, os fundos de hedge cripto pesquisados parecem não se intimidar com a recente volatilidade do mercado, com metade observando nenhum impacto. Quase um terço, 27%, se sente positivo sobre o mercado atual, provavelmente como resultado de maiores oportunidades de investimento. Ou seja, não é um terço, 2/3 ainda não enxerga o mercado positivo, igual a gente vem falando desde dezembro, mês de janeiro para cá, que a gente já vê esse movimento positivo no mercado. Então, é aquele negócio que quando o pessoal assusta, o negócio já foi, já está lá para cima. Onde está? À luz dos eventos do ano passado, 53% dos fundos de hedge cripto relataram atualizar seus processos de gerenciamento de risco de contraparte. Então, gerenciamento de risco de contraparte é na onde você está investindo, né? Aí vocês estão tomando todas as precauções aí. Por exemplo, a Luna, né, ruiu a moeda. Quem concentrou todos os investimentos em Luna dançou. Quem diversificou e Luna era apenas uma parte da carteira de investimentos, né? No futuro aí, a subida estratosférica de uma moeda vai ser quase que nada o que ele perdeu lá em Luna. Lá. A tokenização como um caminho a seguir. Os fundos de hedge tradicionais demonstraram um maior grau de curiosidade em ativos e títulos tokenizados, com um quarto explorando a tokenização em comparação com os fundos de hedge cripto, dos quais apenas 15% dos entrevistados relataram explorar investimentos em títulos tokenizados. A tokenização de fundos promete aumentar a eficiência e reduzir o atrito, permitindo tempos de liquidação mais rápidos e minimizando custos operacionais, com cerca de 1 em cada 3 fundos de hedge tradicionais pesquisados, observando a tokenização como a maior oportunidade de crescimento no espaço de criptoativos no próximo ano. Então, né, como eu já citei, Synthetix é uma cripto aí que vale a pena ter na carteira aí e ficar de olho. Divergência de estratégia de investimento. Hedge funds tradicionais versus os cripto funds. Diversificação geral ou desempenho superior a longo prazo são os motivos mais comuns apresentados pelos fundos de hedge tradicionais para incluir criptoativos em portfólios. Mais da metade dos fundos de hedge tradicionais que atualmente investem em criptoativos pretendem manter os mesmos níveis de capitais implantados neste ano. 46% dizem que pretendem implantar mais capital na classe de ativos até o final de 2023, abaixo de 67% relatados ano passado. Então, alguns aí eles estão mais pé no chão, aí, meio impactado com o ano do bear market que tivemos no ano passado aí, e aí estão meio ressabiados. E a grande maioria aí está
tirando o pé do acelerador, enquanto alguns poucos aí vão aumentar a carga de exposição. A grande maioria dos investidores tradicionais, dos fundos de hedge, 91%, que têm exposição a criptoativos, dizem que estão investidos nos dois maiores criptoativos por capitalização de mercado e volume de câmbio, Bitcoin e Ethereum, acima dos 67% do ano passado, e indicando uma mudança para moedas de grande capitalização, refletindo uma abordagem de investimento mais conservadora. Isso eu falei para um amigo meu, né, no ano passado. Ele se empolgou com o mercado cripto, né, conversou comigo que estava querendo entrar e tal, e eu falei com ele, e acho que eu já fiz até um vídeo falando, explicando isso daí, que eu conversei com ele aqui e expliquei para ele, falei, olha, deixa eu falar para você, ele chegou com uma lista, um monte de moeda de cripto, shitcoin, né, porcaria. Aí eu falei com ele, ó, deixa eu falar para você, meu chegar, 90% do seu capital que você vai investir, você tem que colocar em Bitcoin e Ethereum, que são as blue chips do mercado cripto. E as outras aí você considera como small caps, né? Criptos menores aí, que você vai colocar um pouquinho. Se estourar esse pouquinho que você colocou, já vai dar um ganho significativo para você. E aí, né, acho que ele pesou a mão aí onde não devia. Nunca mais falou de cripto comigo. Nenhum respondente relatou ter investido em tokens não fungíveis, né, os NFTs, em comparação com 1 em cada 5 fundos de hedge tradicionais no ano passado. Um arrefecimento considerável desde o pico de NFT em 2021. Então foi o hype, um dos hypes de 2021 foi o negócio do NFT aí. Talvez, né, não tenha mais o mesmo hype que teve em 2021. Entre os fundos de hedge cripto pesquisados, a estratégia Market Neutral permaneceu a estratégia mais popular, embora seu uso tenha caído de 30% para 20% em comparação com a última pesquisa. Esse Market Neutral é praticamente ir fazendo aporte visando o longo prazo, é o famoso DCA, né? E, por outro lado, o uso de longs e shorts, né? Venda e compra de criptos discricionária, operações discricionárias de compra e venda, aumentou de 14% para 19%, enquanto o uso de operações quantitativas caiu de 25% para 18%. Essa evolução provavelmente tem mais a ver com o ambiente de mercado atual do que com uma mudança de longo prazo nas estratégias gerais de negociação. Todas as estratégias de fundo de hedge cripto, com exceção do Market Neutral, sofreram perdas. Então, é o que a gente preza no canal. DCA e visão de longo prazo. Não precisa mais que isso. Você quer ter sucesso, seguir a receitinha de bolo e DCA e longo prazo. Então, Jack Inglis, né, CEO da AIMA, a outra empresa, uma das outras duas empresas que em conjunto com a PwC fizeram esse relatório. O espaço de ativos digitais teve que reconhecer deficiências em suas operações fundamentais, incluindo gerenciamento de riscos, bem como alegações de má conduta corporativa. Alguma resiliência observável no interesse do investidor no espaço, especialmente em áreas mais novas, como a da tokenização, fornecerá uma base para os participantes do setor reconstruírem a confiança entre os investidores institucionais e os fundos de hedge tradicionais que buscam alocar nessa classe de ativos. Então, Alexander Schmidt, gestor de fundos de índices da CoinShares, nos diz o seguinte: os fundos de hedge cripto mostraram notável resiliência em 2022 em meio a um ambiente desafiador. A maioria dos fundos pesquisados gerou alfa positivo,
ressaltando o papel essencial que essas empresas têm no ecossistema de ativos digitais. O que eu falei? DCA, né? À medida que navegamos até 2023 e além, os reguladores estão introduzindo obstáculos de curto prazo que abrirão um caminho mais claro para o investimento em ativos digitais no longo prazo, promovendo uma maior adoção de investidores em todo o espectro, desde o pequeno varejo até as grandes instituições. Então, final do relatório aqui, a gente vê que, apesar do inverno cripto ano passado, apesar dos percalços que tivemos aí, que é o FTX, a Terra Luna indo para o espaço aí, quebra da Voyager, Three Arrows Capital, diversas outras instituições cripto aí, apesar dos pesares, os investidores dos fundos de hedge, tanto tradicional quanto cripto, continuam firmes e fortes, e alguns deles até aumentando o peso de suas exposições para esse ano de 2023 e visualizando no final desse ano um market cap maior. Então, eles estão, resumindo em uma palavra, bullish para os próximos 6 meses finais de 2023 e o ano de 2024 e 2025, provavelmente por ter ano que vem halving, né, do Bitcoin, e 2025 provavelmente a bull run logo após o halving, para poder achar o topo histórico do Bitcoin antes que ele volte para, né, o novo inverno cripto aí. Vamos ver rapidamente aqui o gráfico do Bitcoin. A gente teve aí uma quedinha considerável aí de 3%. Igual a gente falou, está segurando aqui na média móvel de 8 semanas. Está sendo a resistência principal aqui. Logo abaixo temos a média móvel de 72 períodos, o fundo do caixotinho aí. Para em seguida, aqui temos a confluência do Wells Wider de 400 com a média semanal de 21 períodos. E logo abaixo, outra confluência aí da média de 200 períodos e de 400 períodos. Então, temos resistências aqui significativas para segurar o Bitcoin caso ele venha perder aqui o caixote. Então, né, inicialmente aqui, ó, resistência de 29.000 a 28.900 segurando. Próxima resistência, 27.700, em seguida 26.895, 870 por aí. Então, seguimos aí. E aqui embaixo a LTA ainda, né? Está aqui para segurar também aqui por volta de 25.900 dólares. Para a gente poder encerrar, temos o estudo filosófico do dia de hoje. Estudo filosófico de hoje, mais uma vez, Marco Aurélio, nas Meditações, diz para nós o seguinte: a pessoa injusta age contra os deuses, pois na medida em que a natureza do universo... Espera aí, essa mensagem foi a passada? Só um minutinho que eu vou trocar a mensagem. Eu achei que eu tinha colocado o slide atual aqui. Vou trocar o slide aqui. Pronto, estamos de volta, slide trocado. Peço desculpa pela falha técnica aí. Então vamos lá, Marco Aurélio, Meditações. De fato, se achas alguma coisa na vida humana melhor que justiça, verdade, autocontrole, coragem, em suma, algo melhor que a suficiência de tua mente,
que te mantém agindo de acordo com as exigências da verdadeira razão e aceitando o que o destino te dá fora de teu poder de escolha, eu te digo, se podes ver alguma coisa melhor que isso, entrega-te a ela de corpo e alma e tira pleno proveito desse bem maior que encontraste. Então, Marco Aurélio está sendo aí, né, claro para nós aí o seguinte: se a gente achar alguma coisa que seja melhor do que justiça, verdade, autocontrole, coragem, ou seja, grandes 4 virtudes, né? Algo que for melhor do que a nossa mente, o nosso pensamento, né? A nossa capacidade de racionalizar as coisas, pesar, pensar e tomar as decisões o mais correto possível, né? Utilizando o nosso pensamento, e a gente aceitando, né, o que o destino nos dá, que está fora do nosso poder de controle, né? Aceito aquilo que não está no meu poder de controle. O mundo que está no meu poder de controle é aquilo que eu não posso controlar. Eu aceito e sigo tocando, né? Aí ele fala: se você encontrar algo que é melhor do que isso, então se agarra e segura isso com todos os dentes, todas as forças possíveis, porque é praticamente impossível que tenha algo melhor do que isso. Mas se você encontrar, segure. Então, o que eu tinha para trazer no vídeo de hoje era isso. Agradeço imensamente a todos vocês aí que estiveram conosco. Agradeço a tua audiência, a tua paciência e nos vemos em breve em um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.